Maravilha de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. O que nós entendemos nessa palavra? Qual é o discernimento que teremos desse versículo bíblico? Qual é o entendimento que nós vamos ter desse versículo bíblico? Muito bem, a palavra de Deus disse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. É necessário nós repetir o versículo por várias vezes para que o Espírito Santo de Deus nos dê a revelação. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus se agrada daquele que o teme e faz o que é justo. Então, o que nós vamos falar a respeito dessa palavra? Acepção de pessoas. Regras de homens, normas de homens, ordenância de homens, instruções de homens, que para você poder fazer alguma coisa na obra de Deus, é preciso você ser consagrado a obreiro, é preciso você ser consagrado a diácono, a evangelista, a presbítero, a pastor, né? São cargos eclesiásticos estabelecidos na Bíblia. Mas isso não significa que para você falar de Jesus, você precise ter algum cargo. Não, você pode falar de Jesus. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou obreiro, eu não sou consagrado em nenhum cargo eclesiástico. Eu posso fazer a obra de Deus? Pode. Claro que você pode, meu irmão, fazer a obra de Deus. Claro, minha irmã, que você pode fazer a obra de Deus. Você não precisa de um cargo eclesiástico para fazer a obra de Deus. Tudo que você precisa fazer é falar de Deus, é falar de Jesus. Essa palavra fala sobre acepção de pessoas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, o que eu vejo nessa palavra? Que para Deus não considera ninguém melhor do que ninguém. Um pastor não é melhor que um evangelista,
Um evangelista não é melhor que um presbítero, né? Um presbítero não é melhor que um diácono. O diácono não é melhor que o obreiro. Todos nós somos iguais perante a Deus. Todos nós temos o direito às mesmas oportunidades. E as igrejas, elas fazem acepção de pessoas. Elas selecionam aqueles que irão ganhar oportunidade e aqueles que não irão ganhar a oportunidade. E a oportunidade na igreja, no ministério, nós devemos dar a todos os irmãos. Todos devem ter o direito de uma oportunidade para louvar a Deus, de uma oportunidade para ler uma palavra introdutória, de uma oportunidade para ministrar a palavra de Deus, de uma oportunidade para dirigir um culto. Todos merecem uma oportunidade, todos têm direito a uma oportunidade na obra de Deus. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu gosto muito de dar oportunidades. É claro, eu cuido muito bem também quem eu vá dar oportunidade, mas todos têm o direito de uma oportunidade, mas vai da pessoa se examinar. A pessoa que tem que se examinar e saber se ela está em condições de aceitar uma oportunidade. Porque não adianta também nós ganhar uma oportunidade e aquilo que nós fizer na oportunidade não for real, não for verdadeiro. É que nem nos dias de hoje, eu tenho ministrado muito a palavra de Deus sobre a hipocrisia, sobre a pessoa ser fariseu, porque está sendo revelado. É o próprio Espírito de Deus que usa as pessoas para revelar o oculto e o escondido. Todo o oculto e o escondido ele é revelado, será revelado para cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que não há nada oculto que não seja revelado, né? Até é importante eu puxar esse versículo aqui, que fala, né? Que fala que não há nada oculto que não seja revelado. Então, nós vamos ler essa palavra, que é muito importante. Que nem eu digo, né? Todas as pessoas têm o direito de ganhar uma oportunidade. Todo ser humano, toda pessoa tem direito a uma oportunidade na igreja, mas a pessoa tem que se examinar para saber se ela está em condições de aceitar uma oportunidade para fazer a obra de Deus. Porque a hipocrisia, quando a pessoa é fariseu, quando o homem ou a mulher é fariseu, quando o homem e a mulher é hipócrita, a hipocrisia acontece quando não vive, quando não se pratica aquilo que prega, aquilo que faz, aquilo que realiza na obra de Deus. E a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 2 e no versículo 3,
que fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, versículo 3. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Então, como nos dias de hoje, na igreja, cada igreja trabalha de uma forma. Eu sou daquela visão, quando eu tinha minha igreja, na verdade não é minha, a igreja é do Pai, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Quando eu tinha igreja, eu gostava muito de dar oportunidade. As pessoas vinham no culto e eu fazia questão de convidar a todos para cantar, que é uma oportunidade para cantar um louvor, quer uma oportunidade para ler uma palavra introdutória, quer uma oportunidade para dirigir um culto, mas eu fazia questão de dar oportunidade a todos. Eu fazia questão que todos recebessem no culto uma oportunidade para fazer algo para Deus. Mas muito bem, hoje nós vivemos uma época que se fala muito em fariseu, hipócrita, como vem uma canção da cantora Aimee Rocha. A cantora Aimee Rocha, ela com muitas lágrimas e choro, ela compôs uma canção falando da realidade das igrejas atuais, da hipocrisia que vive as igrejas atuais. O que é uma hipocrisia? Hipocrisia é nós fazer aquilo que a gente não vive. Hipocrisia é nós falar aquilo que nós não fizemos. Então, isso é uma hipocrisia. Então, nós temos que ter um cuidado para nós não sermos hipócritas. Temos que ter um cuidado para nós não sermos fariseus. E hoje, o que mais existe é hipocrisia. A hipocrisia é o que mais existe nos dias de hoje. Prega a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Ou seja, canta louvores, prega a palavra de Deus, dirige culto, fazem lindas orações pelas pessoas, mas verdadeiramente não são cristãos, verdadeiramente não são cristãs. São pessoas que vivem de aparência e nós devemos praticar, nós devemos viver e obedecer tudo aquilo que a gente faz na obra de Deus. Deve ser real, deve ser verdadeiro, para nós não vivermos na hipocrisia, para nós não vivermos na falsidade, para nós não vivermos no fingimento. Então temos que cuidar muito, com isso. Porque a palavra de Deus, ela vai revelar. Vai ser revelado o hipócrita. Aquele que é hipócrita vai ser revelado que é hipócrita. Aquele que é fariseu vai ser revelado que ele é fariseu. Aquele que é fingido vai ser revelado que ele é fingido.
Aquele que é falso vai ser revelado que ele é falso. Aquele que é adúltero vai ser revelado que ele é adúltero. Aquele que é fornicário vai ser revelado que ele é fornicário. Aquele que é mentiroso vai ser revelado que ele é mentiroso. Aquele que é enganador vai ser revelado que ele é enganador. Aquele que é caluniador vai ser revelado que ele é caluniador. Então, seja o que é a pessoa, o que a pessoa é, será revelado. A pessoa, ela é falho. Todo ser humano, toda pessoa é falha, é sim, é pecador, é sim, é imperfeito, é sim, mas não pode viver a vida toda na imperfeição, não pode viver a vida toda no erro, não pode viver a vida toda com essas malícias. A pessoa precisa tomar uma decisão, a pessoa precisa tomar uma posição, ela precisa decidir o que ela quer ser, o que ela vai ser nessa terra, o que ela vai ser nessa vida, e viver aquilo ali, e ser aquilo ali, para não viver de hipocrisia, para não ser um fariseu, para não ser um hipócrita. Porque nos dias de hoje, o que mais se tem é fariseu, é hipócrita. Essas igrejas que tem, não estou generalizando, não estou falando de uma forma geral, não é generalizando, não é falando de uma forma geral, mas a grande maioria das igrejas são hipócritas, são fariseus. E a Bíblia fala, eu estou trazendo para você aqui, meu irmão, um conhecimento bíblico que fala no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 2, versículo 3, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Tudo que dizer ao pé do ouvido. Às vezes você faz um cochicho, você chama uma pessoa, ou você chama um irmão, ou você chama uma irmã, você cochicha no ouvido, que nem na maioria das igrejas dos fariseus hipócritas, você percebe que existe um altar. E ali está todo mundo bonitinho, de paletó, em gravata. Estão todos eles muito lindinhos, muito bonitinhos, bem arrumadinho. E ali, está a liderança dos fariseus. Ali está a hipocrisia. Ali está a liderança dos fariseus hipócritas. E ali eles cochicham um no ouvido do outro, Porque enquanto o culto está ocorrendo, eles estão cochichando no ouvido de um, cochichando no ouvido de outro, às vezes falando mal de um irmão que está no culto, falando mal de uma irmã que está no culto. Esse irmão você não dá oportunidade por causa disso. Aquela irmã lá, fulano, você não dá oportunidade por causa disso. Mas então, tudo que você conta, que nem comigo aconteceu muitas vezes, irmão, de eu convidar um irmão, um pastor, um pregador, um preletor, como se fala, e ele me falar,
Ah, mas o irmão falou tal coisa do irmão, que o irmão faz isso, que o irmão faz aquilo. Então já acaba sendo revelado, né? A revelação, ela acaba chegando, né? Porque você fala mal de um, é tipo, se você fala para uma pessoa mal de outra, aquela pessoa que você falou mal da outra, ela mesmo vai falar de você. Ela mesmo vai dedar você, né? Ela mesmo vai caguetar você. Então, isso é a palavra de Deus, que fala que não há nada oculto, né? Não há nada encoberto. Ou encoberto é oculto. É livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2 e 3. Lucas, livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, versículo 3. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Então, tudo que você fala, né? Mesmo que você cochiche, né? Ah, eu vou cochichar no ouvido da pessoa, né? Que daí ele não vai ouvir, ela não vai ouvir, porque eu estou cochichando no ouvido, eu estou contando só para a pessoa. Mas aquela própria pessoa que você está falando no ouvido dela, né? O Espírito Santo de Deus vai dar uma pressãozinha nela e ela vai te caguetar. Ela vai te dedar para outra pessoa que você está falando mal. Então aquela própria pessoa que você falou mal da outra, ela vai lá e te deda para outra pessoa. Então a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E uma que você não pode confiar em pessoas. Você não pode confiar no ser humano, meu irmão. Nós não podemos confiar em nenhum ser humano. Nós só devemos confiar em Deus. O único que você deve confiar é Deus. O único que você deve confiar é o Senhor Jesus Cristo. O único que você deve confiar é o Espírito Santo de Deus. E tudo que a gente faz de errado, né, será revelado, conforme o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Né? Deus abençoe nossa irmã Vera Brito. Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está conosco nessa live. Se você, meu irmão, você, minha irmã, sentir no seu coração o desejo de compartilhar esse vídeo, de compartilhar essa live, você assim pode fazer. Tá bom, meu amado, minha amada do Senhor Jesus Cristo? Eu desejo do fundo do meu coração que você seja muito abençoado por Deus. Você, meu irmão, seja muito abençoado por Deus. Você, minha irmã, seja muito abençoado por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha derramar chuvas de bênçãos sem medida sobre as vossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a palavra que eu deixo para você. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. A oportunidade, ela é dada a todos. Mas você tem que se examinar para saber se você pode aceitar uma oportunidade ou não. Então, falando um pouquinho, né, sobre a obra de Deus, não é pregação. Talvez seja uma pregação, uma ministração. Muitos acham que pregação, eles consideram uma pregação se gritar, né? Se fazer um gritedo,
Aí eles consideram, ó, essa é uma pregação, porque ele gritou bastante, então é uma pregação. E hoje em dia existe igrejas, né, que existe igrejas e existe irmãos, eu sou pentecostal. Daí eles acham que por serem pentecostal, eles têm que gritar. E eles gritam, né? Gritam pregando. Eles acham que aquilo ali é fogo, que é fervor pentecostal, mas não é, é apenas grito. Estão gritando. Apenas estão gritando e não estão ensinando a palavra de Deus. E nós devemos ensinar a palavra de Deus com amor, com paz, com harmonia, com mansidão, com paciência, com abonança, com equilíbrio, com domínio próprio, para que as pessoas venham entender a palavra e para que as pessoas venham aprender a palavra de Deus. Amém? Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento, compartilhando a palavra, né? Que nem o primeiro versículo foi livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E as igrejas, né, as grandes igrejas, né, são hipócritas, porque fazem acepção de pessoas, né? Eles não dão crédito, né, para quem tem humildade, porque quem é soberbo vai convidar soberbo, quem é exaltado vai convidar exaltado, quem é nariz empinado vai convidar quem é nariz empinado, quem é rico, né, tem dinheiro, vai convidar quem tem dinheiro também, quem é rico, quem é bem de vida, né, quem tem uma vida financeira estabilizada. Então essas são acepções de pessoas, acepção de pessoas. E nós não devemos valorizar uma pessoa porque ela tem dinheiro. Não devemos valorizar uma pessoa porque ela tem dinheiro, porque ela tem carro, porque ela tem moto, porque ela tem uma boa casa, porque ela tem sítio, porque ela tem fazenda, porque ela tem um iate, porque ela tem uma lancha, porque ela tem uma casa na praia. Não, isso é acepção de pessoas. Nós devemos pegar aquele que é pobrezinho também, aquele que é pobrezinho também, aquele que é humilde também, e nós devemos dar valor para ele. Nós devemos valorizar aqueles que são pequenos. Sabe, os pequeninos? Nós devemos valorizar os pequenos, aqueles que são pobres, aqueles que são humildes, nós devemos valorizá-los. Sabia? Nós não podemos fazer acepção de pessoas, de valorizar. Mas esse irmão aí, ele tem um bom emprego, esse irmão aí é bem de vida. Deixa eu tomar um copo de suco aqui, irmãos. Fica aí, irmãos, não sai da live. Uma garganta. Irmãos, então, nesse momento que eu estou passando para vocês, é somente Bíblia. É somente as Escrituras Sagradas, somente a Palavra de Deus.
para você ouvir, conforme livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, versículo 35. E abrindo Pedro a boca diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então você não pode fazer acepção de pessoas, você tem que temer a Deus e fazer o que é justo. Por quê? Porque se você não temer a Deus, se você não fizer o que é justo, o oculto e o escondido será revelado. Porque se vocês não fizerem o que é justo, vocês serão hipócritas. Se vocês não temerem a Deus, vocês serão hipócritas. Se vocês fizerem acepções de pessoas, vocês serão fariseus hipócritas. Todo aquele que faz acepção de pessoa é fariseu hipócrita. Todo aquele que valoriza o grande e não valoriza o pequeno é fariseu hipócrita. Só tem interesse próprio. E hoje em dia, o que mais existe, Hoje em dia o que mais existe é interesse próprio. O que nós mais vemos nos dias de hoje é interesse próprio. Pessoas, pastores, preocupados somente com dízimo e com oferta. É o que os pastores realmente estão preocupados na atualidade, nos dias de hoje, é somente com o dízimo e com a oferta. É somente o que os pastores querem. Eles querem é o dízimo, eles querem a oferta. Eles não querem a alma. Eles não querem amar as almas, cuidar dos enfermos. E o Senhor Jesus Cristo disse, Eu vou puxar aqui mais uma palavra, fica aí, peço perdão. Mudou a temperatura, irmãos? Mudou a temperatura, então a gripe, ela vem junto com o frio, E a gente acaba ficando aí resfriado, Mas os sãos não precisam de médico. Aqui estão alguns resultados. Aqui, mais um versículo, Olha só o que fala no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Olha só que palavra, Então, os pastores, eles existem para fazer o trabalho de Jesus. Sabe qual foi o trabalho que o Senhor Jesus Cristo deu aos pastores? Para cuidar dos enfermos e não para cuidar dos sãos. Mas os pastores de hoje em dia só querem os sãos. Os pastores de hoje em dia só querem os sãos para poder dar dízimo e oferta. Porque talvez os doentes, os enfermos, não dão dízimo e oferta. Então a palavra fala no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, o Senhor Jesus Cristo, veio chamar, os enfermos, os doentes ao arrependimento. Então, um pastor tem que amar uma alma. O pastor tem que ter amor pelas almas. O pastor tem que ter amor pelas pessoas, e não tê-las como um problema. Não querer só os sãos. A partir do momento que um pastor não quer problema, a partir do momento que o pastor, só quer os sãos, não quer os perfeitos, não quer os enfermos. Os pastores só querem os sãos, mas os pastores não querem os enfermos. Por quê? Porque os enfermos são problema. Porque os enfermos dão problema para as igrejas. Então isso é errado. Então isso está completamente errado. Porque um trabalho de um pastor é cuidar dos doentes. Um trabalho de um pastor é cuidar dos enfermos. Conforme Cristo disse no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, infelizmente vivemos a época dos fariseus hipócritas, que não querem os doentes, mas só querem os sãos, porque os sãos não dão problema, e dão dízimo e dão oferta, e fica tudo mil maravilhas, fica tudo 100%. Não querem os doentes, só querem os sãos. Infelizmente, esta é a verdade dos dias atuais. Essa é a verdade dos dias atuais. Os pastores não querem os doentes, eles querem os sãos, porque os sãos não dão problema. Aquele que é são, que é mente sã, todo aquele que é mente sã, aqui é são, ele não vai dar problema para o pastor. Ele não vai dar problema para a igreja, porque ele é mente sã. Mas aquele que é doente, aquele que é enfermo, ele vai dar problema para o pastor. Ele vai dar problema para a igreja, então ele vai ser descartado, porque ele é doente, porque ele é enfermo. Então ele gera problema para a igreja. Se ele é doente, se ele é enfermo, ele vai gerar problema para a igreja. Então ele vai ser descartado. Porque o que os pastores querem é só dízimo. O verdadeiro interesse dos pastores é dízimo e oferta, não são almas. Eles estão interessados somente no dízimo e na oferta. Eles só querem dízimo e oferta. Eles não querem os doentes. Eles não querem os enfermos, porque os doentes, os enfermos geram problema para a igreja, geram problema para o ministério, geram problema para o pastorado. Então, está tudo errado. Essas pessoas são fariseus. Essas pessoas são hipócritas. E Jesus vai tratar com cada uma delas. Todos aqueles que são fariseus, todos aqueles que são hipócritas, Deus vai tratar. E nós devemos mudar. Nós devemos nos converter.
deixar de ser fariseu, deixar de ser hipócrita e amar os doentes, cuidar dos doentes, fazer curativo nos doentes, ter mais amor, ter mais carinho com aqueles que são doentes, parar de estar pensando só em dinheiro. Porque os pastores das igrejas atuais só estão preocupados com dinheiro, só estão preocupados com o dízimo e com as ofertas. É a maior preocupação dos pastores atuais. Você vai numa igreja hoje, você vai num culto hoje, é só dízimo e oferta, é dízimo e oferta, é dízimo e oferta. Só se fala em dízimo e oferta. E aquele que é doente é descartado. E aquele que é são, ele é muito bem-vindo na igreja. Aquele que é são é muito bem recebido na igreja, tem o seu lugar privilegiado na igreja. Aquele que é são, aquele que não gera problemas, ele tem o seu lugarzinho privilegiado nas igrejas. Sabe por quê? Porque tudo é interesse pessoal. O que a maioria, não estou aqui falando de uma forma geral, não estou generalizando, mas a maioria dos pastores é somente interesse pessoal. Estão somente interessados no dízimo e na oferta. Eles não querem os doentes, eles só querem os sãos, porque os sãos não geram problema na igreja. Evangelista Marionei fala a verdade. Falo aquilo que eu não posso falar numa igreja. Aquilo que eu não posso ministrar na igreja, Deus me deu as redes sociais para que esse vídeo, para que essas verdades cheguem a todos. Amém? Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E tudo será revelado. Não há nada oculto, nem coberto, nem escondido, que não seja revelado. Toda a verdade será revelada para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Se você ainda não é inscrito em meu canal, faça a sua inscrição aí no YouTube, Evangelista Marionei, faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.